Olá, amados irmãos, paz e graça a todos. Quero compartilhar com vocês as riquezas da Palavra de Deus e continuar nossa série de estudos que estamos estudando sobre a teologia propriamente dita, a doutrina do próprio Deus. Tem um versículo base para o nosso estudo de hoje, que é Atos capítulo 2 e versículo 42, e diz assim a palavra do Senhor: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, esse texto, inicialmente, ele mostra que a igreja primitiva, ela perseverava unânime na doutrina, não só na doutrina, mas na comunhão, no partir do pão, nas orações. Isso era a atividade da igreja primitiva. Mas uma das coisas que nos chama a atenção aqui era o zelo daqueles irmãos pela doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, aquela doutrina que foi repassada através dos servos de Cristo, dos apóstolos, dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, aquelas pessoas que acompanharam o Senhor no seu ministério, eram aquelas pessoas que estavam ali, perseverando em guardar os ensinamentos de Cristo. E hoje a igreja ela permanece e ela tem essa mesma tarefa, e a atividade da igreja deve ser em prol de preservar e de cuidar da sã doutrina, estudando as Escrituras, amando as Escrituras, priorizando uma vida de intimidade com o Senhor, para que nós possamos levar ao mundo a verdadeira doutrina, a doutrina bíblica, a doutrina que as Escrituras mostram, e não só de boca, mas de convicção no que as Escrituras ensinam. Então nós terminamos o nosso último estudo falando sobre a Trindade, a divindade do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mostrando a atuação da Trindade. E hoje nós iremos ver acerca dos nomes de Deus. Por que isso é relevante? Cada nome que é dado ao Senhor nas Escrituras tem uma ênfase clara à ação de Deus e também características da sua natureza. Nós estudamos também acerca dos atributos de Deus, atributos esses que mostram a grandeza de Deus e também a bondade de Deus, atributos que revelam esse Deus que é descrito nas Escrituras de forma através da natureza, através da manutenção da nossa própria consciência também. O nosso Deus ele é manifesto e ele é evidenciado. Hoje nós iremos ver acerca dos nomes de Deus. Esses nomes são relevantes, nomes que aparecem nas Escrituras devido ao trabalho de tradução e transliteração das línguas originais nas quais a Bíblia foi escrita para a língua nossa hoje, o português. Muitas palavras elas foram tiradas e mudadas com relação ao nome de Deus, mas é importante a gente saber aonde colocar essas definições para o nosso avanço na fé. Então a doutrina acerca de Deus é a teontologia, conhecida também, como muitos também a conhecem, a teologia propriamente dita. E nós vamos ver agora os nomes de Deus. Então a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, ele apresenta diversos nomes pelos quais Deus é chamado.
Cada um deles revela algo acerca do caráter e das obras de Deus. Esses nomes, eles não são nomes qualquer, que não manifestam a razão, mas esses nomes mostram a atividade de Deus e o caráter de Deus. Nós vimos que os atributos de Deus, eles são características do próprio Deus, de quem Ele é, as características da natureza de Deus. E essas características, tanto do Deus Pai, como Deus Filho e Deus Espírito Santo, os atributos fazem parte da essência do Deus triuno. E os nomes que nós iremos estudar hoje também fazem parte da essência desse Deus triuno, que age para o nosso benefício, tanto como igreja, como pessoas a serem alcançados, eleitos de Deus a serem alcançados. Então, o Senhor, o nosso Deus, Ele se revela também através dos seus nomes. Eu vou deixar disponibilizado no grupo também o slide, para que vocês possam acompanhar tanto o vídeo, como também o estudo através do PowerPoint. Você pode estudar em casa e acompanhar pelo vídeo e também pelo PowerPoint. Então, o primeiro nome que mostra a pessoa de Deus, o primeiro nome de Deus, é um nome que muitos pensam que é tão grande, mas é um nome bem pequeno. É o El, né? Na nossa tradução, transliterando para a nossa língua, é um E e um L, El, e é um nome comum que se dá à divindade em geral. Esse nome não é só usado para se direcionar à pessoa de Deus, o Deus de Israel, mas sim a toda divindade. É basicamente um nome comum, de uso comum, para se dirigir a toda divindade às quais o homem prestava culto ou presta culto. Então, era usado nesse sentido mais comum. Mas quando o El vem acompanhado de um título, com uma terminação da palavra, ele dá uma especificidade em relação a Deus. E o que é isso? Ele torna aquele nome El, que poderia ser usado para definir qualquer outra divindade, ele especifica de quem ele está falando, né? Como, por exemplo, El Shaddai, é um nome específico. Ele está falando da pessoa de Deus, El, e está dando esse atributo, essa característica do próprio Deus. Então, nós iremos ver aqui o primeiro deles, né? El Shaddai. E o que quer dizer El Shaddai? El Shaddai é Deus Todo-Poderoso. E se você está com a Bíblia aí na mão, está com a Bíblia aí perto de você, abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 1. Gênesis 17, verso 1. Que diz assim a palavra do Senhor: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Então, se você está com a Bíblia aí aberta, você abriu nessa referência, pegue uma caneta e marque aí ao lado o Deus Todo-Poderoso. Essa tradução aqui mostra que esse Deus, ele tem poder, e é um dos seus atributos ser poderoso. Ele tem todo o poder nas suas mãos de fazer o que quer, como bem entender, da forma que ele quiser, de acordo com o seu conselho. Então, esse Deus Todo-Poderoso é o El Shaddai. Marque aí na sua Bíblia esse nome, coloque aí perto desse o Deus Todo-Poderoso, porque o significado do nome El Shaddai é Deus Todo-Poderoso. O Deus onipotente. Ele tem poder sim para fazer, como nós vimos na nossa sequência de estudos falando sobre os atributos de Deus. Então, El Shaddai é o nosso primeiro nome,
e significa o Deus Todo-Poderoso. O nosso segundo nome é o El Elyon, El Elyon. E a nossa referência também se encontra em Gênesis, voltando um pouquinho aí às páginas da sua Bíblia, em Gênesis capítulo 14, verso 18 a 22, nós temos uma referência clara aqui ao El Elyon. E o que significa El Elyon? El Elyon significa Deus Altíssimo. Deus Altíssimo. No capítulo 14 de Gênesis, no versículo 18, diz o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Era sacerdote do El Elyon, do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, El Elyon, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, El Elyon, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, El Elyon, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Mare, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Então, essa passagem aqui menciona algumas vezes a expressão do Deus Altíssimo, Deus que está acima de tudo e de todos, o Deus Altíssimo, o El Elyon, né? Mostrando a primeira palavra, né? El, com o seu complemento, Elyon, Deus Altíssimo, tendo uma referência clara ao Deus Altíssimo. A próxima palavra aqui que nós iremos ver, nós vimos El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, nós vimos El Elyon, Deus Altíssimo, nós vamos ver agora El Olam. O que é que significa isso? Deus Eterno. Lá em Isaías, capítulo 40, versículo 28, diz: Não sabes, não ouvis que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então, ele mostra que o nosso Deus, ele é um Deus eterno, ele é um Deus que não sofre variação com o tempo, ele é um Deus que não está preso ao tempo, ele é eterno, né? É o Deus que estruturou a eternidade passada, a eternidade que nós estamos passando nesse exato momento, como se o nosso presente, e a eternidade futura. Esse Deus que vê todas as coisas do seu alto e sublime trono. Ele vê o começo, meio e fim, né? E ele é o começo, meio e fim. Então, esse Deus, na sua grandeza, no seu poder, ele é eterno. Nós vimos que El Shaddai é Deus Todo-Poderoso. E se tratando desse Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que ele pode fazer grandes maravilhas em nossa vida. Coisas que nós consideramos impossível, o nosso Deus pode fazer. Uma das coisas que nós precisamos ter é fé e pedir segundo a sua vontade. A palavra de Deus diz que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele irá nos responder, e também devemos pedir em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos também entender que o nosso Deus, ele é um Deus ele é um Deus altíssimo. Ele é um Deus que está sobre a nossa cabeça. Ele é um Deus que está sobre a igreja. O Senhor Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. Ele habita no céu dos céus. Então,
nós temos que reconhecer a soberania do nosso Deus. Ele é o Deus Altíssimo. Nada foge do seu controle, nada foge da sua ação gloriosa em suprir, em nutrir a sua criação, em permanecer nos auxiliando, porque Ele é o Deus Altíssimo. Nada foge do seu controle. Nada é capaz de desestabilizar o trono de Deus. Nada é capaz de frustrar os planos de Deus. O decreto eterno de Deus vai ser cumprido, independentemente da vontade do homem, independentemente da ação dos anjos bons e dos anjos malignos, de Satanás. Os planos de Deus não vão ser frustrados. É como Jó, ele diz lá no capítulo 42, verso 2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, mostrando a soberania de Deus, que Deus ele é um Deus Altíssimo, Ele é um Deus Todo-Poderoso e Ele é um Deus eterno. Nada pode frustrar a existência desse Deus. Independentemente do homem crer e depositar sua fé nesse Deus ou não, isso não muda o fato de que Ele existe e de que Ele vai permanecer existindo eternamente. Nós, homens, somos finitos. Aqueles que já tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo são aqueles que vão desfrutar dessa eternidade ao lado do Senhor. Mas aqueles que rejeitam, que não se submetem ao senhorio de Cristo e nem reconhecem Cristo como Senhor e Salvador, vão sofrer a perdição eterna, no inferno, no lago de fogo. Essas pessoas, sofrendo a consequência do seu próprio pecado, vão ser condenadas a sofrer essa terrível perdição. Mas além desses nomes que nós vimos aqui, de fato a Bíblia apresenta outros nomes. Estou tentando resumir aqui para que você entenda melhor e consiga encontrar na sua Bíblia esses nomes, marcar, colocar para na sua próxima leitura você já identificar aquela palavra que é traduzida como Deus, como Deus Altíssimo. Você já sabe do que se trata essas palavras. Mas vamos prosseguir. Existe outro nome de Deus que aparece no Antigo Testamento, é a palavra Elohim. Elohim. E essa palavra ela tem um sentido muito interessante que nós conseguimos ver e detectar logo no primeiro livro da Bíblia, que essa palavra Elohim se encontra lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Note bem isso. Note bem isso, irmãos. Esse texto aqui parece ser um texto bem simples, mas Deus, na sua grandeza, Ele coloca as suas pinceladas como um bom pintor, um artista que deixa a sua marca registrada em cada pincelada. Aqui não é diferente. A palavra é de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra, segundo Timóteo 3,16. E aqui, meus queridos irmãos, o texto é bem claro e enfático que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E essa palavra ela tem um sentido plural na língua original, no hebraico, trazendo a ideia de deuses. Mas espera aí, não se assuste. A ideia que ela traz aqui de deuses é como num sentido comum. Ela pode ter uma referência a deuses no sentido plural. Mas aqui não está falando de deuses, mas a referência aqui é o Deus Altíssimo, o Deus de Israel. E não é somente usado no sentido aqui, não só aqui, ela não é usada no sentido só do Deus de Israel, mas nesse texto, dentro do seu contexto e em diversas outras partes do Antigo Testamento, aparece sim essa palavra, Deus, Elohim, no sentido do Deus de Israel e no sentido plural. Elohim, essa palavra aparece diversas vezes no Antigo Testamento, principalmente aqui no nosso
principal texto, no primeiro versículo da Bíblia, né? Gênesis capítulo 1, verso 1, criou Deus Elohim, os céus e a terra. E esse nome, dentro do seu devido contexto, ele deixa claro a essência do Deus triuno. Como assim, pastor? Esse texto ele é um plural. Nós sabemos que só existe o único Deus. E só existe um único Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Nós entendemos e sabemos claramente que não só aqui, na língua hebraica, aparece o fato de Deus, o Elohim, ser um plural, mas aqui em Gênesis capítulo 1, verso 26, também é um plural. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E eu repito e digo novamente, Deus não está convocando aqui os anjos, Deus não está convocando a criação, as plantas, não está convocando os peixes, nem os animais para criar o homem. Ele está chamando a si próprio aqueles que compõem a essência triuna, o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade unida para a formação do homem, e não só para a formação do homem, mas para a formação de todo o universo, de toda a terra, céus e terra. O Deus triuno, Elohim, está aqui mostrando a sua característica triuna em prol da criação, né? Na manutenção, em criar tudo que passou a existir só pela palavra da sua boca, né? A terra, porém, estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus... A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse Deus triuno, que é demonstrado aqui pela palavra Elohim, no versículo 1, do capítulo 1 de Gênesis, esse Deus triuno, ele mostra o seu poder na criação, quando simplesmente disse, haja luz e houve luz. É esse Deus a quem nós servimos. É esse Deus triuno que planejou a nossa redenção, a nossa salvação. O Deus Pai enviando o Filho padecendo em uma cruz, executando toda a vontade do Pai, sofrendo a nossa punição, e o Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para que nós possamos reconhecer, sendo vivificados pelo Espírito, tendo assim a capacidade dada por Deus, não do homem, de reconhecer o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Sem essa intervenção do Espírito Santo, o homem de forma alguma é capaz de se direcionar a Deus, arrependido do seu pecado, porque se o Espírito Santo não tocar, se o Espírito Santo não conduzir a Cristo, o homem não tem por si só condição, sendo morto nos seus delitos e pecados, de ir até Deus. Outro nome de Deus que é apresentado nas Escrituras é Adonai. E note bem esse nome, que ele é um nome que aparece diversas vezes no texto bíblico, nos livros do Antigo Testamento. Adonai é um nome bem comum para se referir à pessoa de Deus, e lá em Josué 3:11 diz, eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. O nome Adonai, geralmente, ele é traduzido como Senhor, mas tem algo bem peculiar aqui. Adonai, traduzido como Senhor, ele tem um sentido interessante. Primeiro, porque Adonai, traduzido como Senhor, Adonai é Senhor, ele vem com a primeira letra maiúscula e as demais letras minúscula, né? Tendo a ênfase em relação a Deus, como Deus sendo Senhor, e de fato Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Nós somos servos, e essa palavra servos ela tem um sentido
ligado direto com escravos, nós não somos donos de nós mesmos, nós temos um dono, aquele que comprou-nos por grande preço, ele pagou grande preço por nós e foi um preço de sangue. Então nós somos seus escravos, servos de um bondoso Senhor que dia após dia tem nos beneficiado. Então esse Senhor é Adonai, com a primeira letra do nome Senhor sendo maiúscula e as demais minúscula, e era também usado como um nome comum, mas em referência ao Deus de Israel, é Senhor, aquele que tem o domínio, aquele que cuida do seu povo, aquele que conduz o seu povo, porque ele é Senhor. E uma das coisas que nós, como igreja, devemos reconhecer, irmãos, é o senhorio de Cristo em nossa vida. Não existe essa questão de você ser um crente mediano, um crente que vai na igreja, assiste alguns cultos, a programação, a pregação, mas não quer ter compromisso com o Senhor. Você você almeja a salvação, você quer desfrutar dos prazeres da salvação, no entanto, você ainda quer permanecer nos seus prazeres carnais. Recebe a Cristo como seu Salvador, porém não como Senhor. E isso é a pior contradição de uma pessoa que se diz ter sido resgatada pela cruz de Cristo viver. Não podemos de forma nenhuma viver nessa contradição. Precisamos sim reconhecer que somente o sacrifício de Cristo é suficiente para nos salvar e nos livrar da condenação eterna. Mas também precisamos reconhecer que esse mesmo Deus que entregou sua vida lá na cruz do Calvário, ele é Senhor na minha vida. Ele é o Senhor da minha vida, é aquele que me dirige, é aquele que eu vou me colocar diante dele em submissão, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade dele. Ele é o Deus Adonai, ele é Senhor. Mas quando aparece a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas, a palavra no original ela é diferente. Eu sei bem que você já deve ter notado que na sua Bíblia, às vezes aparece a palavra Senhor com a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas, que é Adonai, mas também aparece todas as letras maiúsculas. Então, o que isso quer dizer, pastor? O que essa palavra ela traz de tão forte para a nossa vida? Esse é o nome mais específico em relação a Deus apresentado nas Escrituras. Essa palavra que você vê na sua Bíblia, Senhor, com todas as letras maiúsculas, né? É o nome mais específico de Deus. É aquele nome que o hebreu ele tremia diante desse nome e nem citava, nem tomava o nome de Deus em vão. E hoje, meus amados irmãos, esse mandamento, esse hábito que os judeus tinham, que também é demonstrado na lei de Deus, de não tomar o nome de Deus em vão, é válido para a nossa consciência hoje, para a nossa conduta cristã hoje. Nós não podemos tratar o nome do nosso Deus com irreverência, né? O nome do Senhor Jesus Cristo com irreverência. Meu Deus do céu, e diante de qualquer coisa está reclamando e dizendo, meu Deus do céu, oh meu Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós devemos ter cautela e ter reverência ao mencionar o nome do nosso Deus, né? Devemos ter um entendimento correto de saber que nós somos resgatados por esse Deus tem nos beneficiado, mas nós não podemos ser irreverente ao pronunciar o nome do nosso Deus. O nome do nosso Deus é um nome grandioso, né? É pelo nome de Jesus Cristo que nós somos salvos. É por meio de Jesus Cristo que nós somos salvos. Então nós não podemos ter uma atitude irreverente diante do nome do nosso Deus.
Então, meus irmãos, quando aparece esse nome Senhor na sua Bíblia, com letras maiúsculas, a palavra é Yahweh, né? Alguns dizem Yahvé, mas alguns professores de hebraico, pessoas voltadas, mas eu não manjo muito do hebraico, não tenho muito conhecimento do hebraico, mas algumas pessoas usam esse nome Yahvé, né? Sendo Yahweh. E esse é o nome mais específico em relação a Deus apresentado nas Escrituras. Em Êxodo, capítulo 3, do verso 14 ao 15, diz assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. O nome de Deus apresentado por Moisés, quando ele pergunta: Senhor, mas quando o povo perguntar, Senhor, qual o teu nome, o que eu vou dizer, né, para o povo como o Senhor se chama? E Deus diz: Eu sou o que sou. O eu sou te enviou, né? O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Então, meus queridos irmãos, esse nome de Deus é um nome muito peculiar. Yahweh é um nome que era dado para Deus, que os judeus até tremiam, e quando eles estavam lendo, né, a Torá, quando aparecia esse nome, Yahweh, eles mudavam para outro nome, para Adonai, né, que Adonai é Senhor. E ao invés de ler Yahweh, eles liam Adonai como Senhor, para não tomar o nome de Deus de forma a ser em vão. Então, quando você vê na sua Bíblia o nome Senhor com todas as letras maiúsculas, esse nome é Yahweh, né? Aquele nome que olha diretamente para Deus, não precisa de vir uma palavrinha antes, um prefixo, não precisa vir uma palavrinha depois, não era um nome comum, mas esse nome era direcionado unicamente e exclusivamente ao Deus de Israel, o Yahweh. Esse Deus todo-poderoso, esse Deus onipotente, esse Deus onipresente, esse Deus misericordioso, onde a sua misericórdia é ressaltada em diversas partes das Escrituras. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, né? Porque as suas misericórdias não têm fim. Então, o Senhor, Yahweh, é o Deus todo-poderoso também. Esse Deus, eu sou, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E vendo essa palavra Yahweh, ela traz com ela, né, em referência a esse Deus, algumas palavras que vão manifestar tanto a ação de Deus como seus atributos. A primeira delas, vocês vão poder ver depois lá no slide, é Yahweh Shireh. E o que quer dizer isso? Acompanhe comigo em Gênesis capítulo 22, no versículo 14. Gênesis 22, 14. Acho que você vai lembrar rapidamente aí do que essa palavra quer dizer. Yahweh Jireh. 22, 14. Diz assim: E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí,
dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Lembram dessa situação? Lembram desse evento? Deus lhe tinha pedido a Abraão o seu filho Isaque, seu único filho. E eles vão juntos, subindo aquele monte, e o menino levando a lenha, estavam levando todo o material para o sacrifício, porém não tinha o cordeiro, e Abraão falou para o seu filho que o Senhor proverá. Naquele momento tão difícil para Abraão, onde a sua fé estava sendo colocada à prova, e ele foi testado e aprovado, no momento em que ele iria, de fato, tirar a vida do seu próprio filho, porque o Senhor o pediu, o Senhor o interrompe e manda ele olhar para trás, e ele vê ali um animal preso pelos chifres, e ele pega aquele animal e sacrifica a Deus. E aquilo é uma prova de que o Senhor providenciou, né, um substituto por Isaque. Da mesma forma que o Senhor, vendo a nossa condição de pecado, vendo a nossa condição de impossibilidade de nos achegar a Ele através dos nossos próprios méritos, Ele providenciou. O Yahweh Jireh, Ele providenciou um sacrifício que iria tirar toda a nossa culpa. E esse sacrifício foi na pessoa do seu próprio filho. O próprio Deus entregando a sua vida, entregando o seu corpo como propiciação pelos nossos pecados. O Senhor proveu. O Senhor proveu uma medida para a nossa libertação do pecado. Irmãos, da mesma forma que o Senhor providenciou, né, um animal, um cordeiro, para Abraão sacrificar naquele momento, Ele pode providenciar maravilhas na nossa vida hoje. Nós estamos perplexos diante de tudo que tem acontecido no mundo por conta do Covid-19, e essas coisas têm nos preocupado, né, por causar risco de vida a muitas pessoas. No entanto, Deus é um Deus de providência. É um Deus de providência onde, em meio às incertezas que nós temos, Ele garante que nós podemos confiar nele, e a nossa confiança nele vai ser estabelecida naquilo que Ele vai nos dar. Manhã após manhã o Senhor está providenciando o alimento. Manhã após manhã o Senhor está providenciando a roupa, a saúde, o sustento. Deus está provendo coisas que a gente nem imagina. Ele sabe antes que a gente necessite delas. Ele é o Deus que providencia. Então não fique com medo, porque você está desempregado, o comércio está parado, a igreja está fechada. E aí, pastor, e agora? O que a gente vai fazer? Confia em Deus. Ele vai providenciar. Ele é o Deus Yahweh Jireh. Ele providencia. Ele é o Deus da provisão. Então nós não precisamos nos abalar com nada. O Senhor há de prover. O Senhor há de sustentar os seus servos. A palavra de Deus diz que o Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez do perverso. Ele impede o desejo intenso do perverso. Então não precisa nós nos afligirmos e nem perturbar a nossa alma com coisas que o Senhor tem nas suas mãos sob controle. O nosso Deus irá prover. Ele é o Deus da provisão. Outra palavra que nós iremos ver aqui é Yahweh Nissi. E o que significa essa palavra? Êxodo 17:15. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Diante da vitória contra os amalequitas, Moisés, ele se coloca diante de Deus e diz: a bandeira que nós iremos levar é o Senhor. O Senhor é a minha bandeira. Enquanto os outros povos levavam diante de si os seus estandartes com as suas bandeiras, fazendo menção ao seu rei, à sua realeza, né? O povo de Israel
levava diante deles a bandeira do Senhor, mostrava a grandeza de Deus mediante as suas batalhas, travando suas batalhas e mostrando para o seu inimigo que quem estava comandando aquele exército, aquele povo, era o Deus Altíssimo. Então, Yahweh Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Nós, como igreja, hoje, meus irmãos, devemos nos apegar fielmente a essas verdades. Nos apegarmos e entendermos que o nosso Deus é a nossa bandeira. A bandeira que nós devemos levantar quando estivermos evangelizando é a bandeira do Senhor. Nós não precisamos levantar os nossos próprios estandartes. Nós não precisamos evidenciar aquilo que nós somos, mas nós temos que evidenciar quem o nosso Deus é na nossa vida. Uma bandeira, ela não é feita para ser colocada em uma gaveta e ficar guardada toda enrolada. Mas a bandeira, elas são mais belas quando são colocadas nos altos dos mastros, para que as pessoas vejam e entendam que existe um governo ali também. A bandeira do Senhor em nossa vida precisa ser erguida. As pessoas precisam ver que a nossa defesa, que o nosso compromisso é com o Senhor. Assim como os soldados brasileiros, quando ouvem o hino nacional, se colocam diante da bandeira do Brasil, em posição de reverência e de sentido, e lá entoam o hino nacional em alto e bom som, como um louvor à pátria. Irmãos, o nosso Deus é a nossa bandeira. Quando nós entoarmos louvores ao nosso Deus, deve ser com esse entendimento de que Ele é quem deve ser evidenciado, venerado, adorado e engrandecido e glorificado. Ele é a nossa bandeira. Aquilo que as pessoas precisam ver no mastro da sua vida é o Senhor. Como uma bandeira que com o vento se balança e se abre mostrando o seu poder do seu governo, nós também, como crentes, sendo como mastros, devemos ter uma bandeira, e essa bandeira é o Senhor. Assim como Moisés falou, o Senhor é a minha bandeira. Será que o Senhor de fato é a sua bandeira? As pessoas conseguem enxergar claramente o Deus a quem você serve na sua vida? Ou será que as pessoas conseguem mais ver o seu pecado? Será que as pessoas conseguem mais ver as suas incoerências? Será que as pessoas conseguem mais ver a maneira que você se conduz para se tornar semelhante ao seu meio social? Ou será que elas conseguem ver claramente você hasteando essa bandeira para ser cada vez mais parecido com Cristo? Mais uma palavra que nós iremos ver é Yahweh Shalom. Essa palavra como um lenitivo para as nossas vidas, é uma palavra que remete ao nosso coração algo maravilhoso. E qual o sentido dela? Juízes 6 e 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofrá, que pertence aos abzeritas. Então, essa palavra, Yahweh Shalom, significa o Senhor é paz. Amados, isso traz paz ao nosso coração. Primeiramente, porque nós éramos inimigos de Deus. Fomos reconciliados através da cruz de Cristo. Por meio de Cristo, tornamos-nos amigos de Deus novamente. E assim gozamos de paz. Embora o mundo esteja andando em toda essa perturbação, mas nós não devemos nos perturbar, porque o Senhor é a nossa paz, é a minha paz, é a sua paz. Amados irmãos, tenham isso sempre em mente. Shalom, Yahweh Shalom, o Senhor é paz, o Senhor é a nossa paz. Então nós podemos nos cumprimentar uns aos outros dizendo Yahweh Shalom,
O Senhor é paz. Paz para mim, paz para você. O Senhor traz paz ao nosso coração. Aí vocês perguntam, mas pastor, por que nós passamos por tanta tribulação? As tribulações desse mundo, os sofrimentos desse mundo não podem de forma nenhuma tirar a nossa paz que temos em Deus. Irmãos, tantas pessoas sofrendo com ansiedade, com depressão, pessoas sofrendo problemas familiares. Por que tudo isso? Dizem que é por falta de paz. Mas a palavra de Deus também diz que vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus Cristo lhe diz isso. Quando nós confiamos plenamente no Senhor Jesus Cristo, Ele nos preenche com sua paz. Quando nós olhamos para Ele com fé, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, recebendo Ele em nossa vida, o que vai inundar dentro de nós é a perfeita paz. Não vai ter mais espaço para tristeza profunda, não vai ter mais espaço para ansiedade, porque a paz de Deus vai preencher o seu coração. Próxima palavra, Yahweh Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 1:3 diz: Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Então, meus amados, Yahweh Sabaoth é o Senhor dos Exércitos. O Senhor que está no controle de todas as situações, independentemente delas serem boas ou ruins, o Senhor tem algo a nos ensinar e tem algo a trabalhar em nossa vida. E nós devemos confiar plenamente nessas verdades, que o Senhor dos Exércitos tudo faz com um propósito, porque todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Próxima palavra que nós iremos ver é Yahweh Mekadesh. Yahweh Mekadesh. E essa palavra também é uma palavra muito interessante. Se encontra em uma referência clara lá em Êxodo capítulo 31 e verso 13. Êxodo 31 e versículo 13. Que diz assim, versículo 12 e versículo 13. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, essa palavra ela tem um significado direto, de que o Senhor é o Deus que santifica. Um dos atributos do nosso Deus é santidade. O nosso Deus ele é santo. O nosso Deus ele é não só santo, mas ele é santo, 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 mostrando a pureza da glória de Deus, na santidade de Deus. E esse Deus, que é santo, 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 ele nos tornou santo. Posicionalmente, no ato em que nós entregamos nossa vida a Cristo, tem trabalhado para a nossa santificação progressiva e, de uma vez por toda, quando Ele vier nos arrebatar a sua igreja, nos levar para estar com Ele, nós teremos a nossa santificação final. Essa santificação que vai ser evidenciada no ato do arrebatamento, onde nós teremos os nossos corpos transformados e estaremos com o Senhor no céu. Então, meus amados, Yahweh Mekadesh, o Senhor que vos santifica, da mesma forma que esse Deus é santo, nós também devemos ser santos para mostrar ao mundo quem o nosso Deus é. E a última palavra que nós iremos ver no nosso estudo é Yahweh
Tsidekenu. E essa palavra se encontra lá em Jeremias 23:6, que diz: nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado: o Senhor, justiça nossa. Então, o Senhor é justiça nossa, é a nossa justiça. Diante de muitas impiedades que a gente tem visto na rotina do mundo atual, na política, na sociedade em si, a gente vê muita desonestidade, a gente vê muita injustiça. No entanto, aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqueles que confiam no Senhor estão certos de que o Senhor Todo-Poderoso, o juiz, o Deus de Israel, é aquele que vai punir os perversos. Mesmo se os perversos não forem punidos, né, ainda nesse corpo terrestre, terreno, se eles não forem punidos aqui, eles vão ser punidos na eternidade. Então, meus amados, precisamos confiar que o nosso Deus é justo. O nosso Deus, ele começa seu juízo pela sua casa. Ele castiga e disciplina quem ele ama. Então, se você tem sido disciplinado por Deus, glórias a Deus, o Senhor te ama e o Senhor não quer ver você em pecado. Reconheça a mão de Deus sobre a sua vida. E se os perversos estão aí sem punição, mas não tenha isso como afronta. Ore ao Senhor, né? Confia no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Os perversos vão ser punidos. Aqueles que não glorificam a Deus e vivem dos seus delitos e pecados, eles vão ser punidos. Se não agora, mas na condenação eterna. Amados irmãos, espero que esse estudo, embora que pouco resumido, mas bem compacto, possa abençoar a sua vida, que você possa marcar essas referências na sua Bíblia, desses nomes, e quando você estiver lendo, você olhe para o significado e olhe para o nome da importância e a relevância que eles têm. Quero destacar que cada um desses nomes mostram a grandeza de Deus, quem Deus é, no seu infinito amor, na sua bondade, nos seus atributos. Esses nomes têm grande relevância para o nosso crescimento espiritual. Quanto mais nós aprendemos de Deus, mais nós iremos servi-lo como Ele de fato é digno. Então, meus amados, que Deus os abençoe, que vocês possam fazer bom uso desse material e que Deus os dirija no estudo das Sagradas Escrituras. Vamos orar. Nosso querido Deus, nosso soberano Senhor, através da Tua Palavra e com o auxílio do Teu Espírito, que nós temos a paz que temos para estudá-la, analisar, Senhor, os textos e aprender mais de Ti. Quero Te pedir, Deus amado, pela vida de cada irmão, pelas dificuldades que nós temos enfrentado, Senhor, por conta do Covid-19, essa doença que tem alarmado todo mundo, causado um impacto mundial. E nós Te pedimos que nos conserve, Deus amado, e nos proteja, abençoa a Tua igreja, para que em casa estejam buscando se edificar na Tua Palavra, através do culto doméstico, através da comunhão com a família, que estejam aproveitando esse tempo, Senhor, para reconhecer a Tua mão e os benefícios que o Senhor nos deu através dessa paralisação. Quero o Senhor Te dar graças por esse tempo, pela Tua Palavra. Causa esse efeito, Senhor, positivo na vida de cada um, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.